Muitas vezes você se pergunta: "Por que eu estou repetindo de novo essa história? Parece que eu já vi alguém da família passando pela mesma coisa". Ou eu mesma estou de novo, nos relacionamentos afetivos, por exemplo, passando pela mesma situação. Padrão é algo que se repete ao longo das gerações ou entre as gerações. Então, se você tem essa questão de padrão, fica aqui que no final nós vamos fazer um exercício para você poder transformar esse padrão, porque às vezes não começou com você. Às vezes quando você está na infância, realmente acontece alguma coisa, por exemplo, separação dos pais. E nessa separação dos pais, você se mistura, às vezes com as emoções da mãe, às vezes com as emoções do pai. E aí pronto, na infância gera um padrão de quê? Dificuldade. Na fase adulta, carregando histórias que não são suas. Mas às vezes não aconteceu com você na infância. Às vezes são histórias dos seus avós, histórias de tios. E tudo isso faz parte do sistema. Então, quando um padrão se repete, que tal você se perguntar: isso que eu falo tanto, por exemplo, relacionamento, eu estou sempre sozinha. Eu ouvi uma história de uma pessoa muito querida que ela falou assim: eu sou viúva de marido vivo. Eu falei, engraçado, de onde que a pessoa tira isso? É que ela se sentia tão sozinha, mesmo no casamento, que quando essa mulher começou a se perguntar, peraí, por que eu fico repetindo isso? E muitas vezes a pessoa nem percebe. Quando ela chamou a atenção dela mesma e foi buscar, peraí, mas quem que foi, na boca de quem essa fala faria sentido? E ela encontrou na história da avó dela. A avó dela que se casou, só que o marido vivia viajando e ela se sentia o quê? Sozinha, a maior parte do tempo. Como ele era viajante, ela ficava repetindo, cadê seu marido? Estava sempre sozinha, nas festas, nas reuniões. E aí ela começou a usar essa frase. E o que isso pode trazer nesse padrão, por exemplo? O sentimento, mesmo ela, né, que era neta, sentia essa sensação de estar casada, estar com um relacionamento, mas essa coisa de carregar um vazio. E ela se perguntava, o marido dela não viajava, ele estava presente, mas por lealdade mesmo, por uma questão de misturar os sentimentos, muitas vezes a repetição de padrão, a repetição das palavras, inclusive, da frase. Então, observa, você tem o hábito de repetir muito a mesma coisa nos relacionamentos? Às vezes um sentimento de afastamento, ele não é seu, é do seu sistema. E aí, que tal você reconhecer de onde vem? Fazendo perguntas mesmo, perguntas das histórias daqueles que já se foram muitas vezes, avós, tios. Então, como é que você pode, uma vez que você identificou como você se sente, às vezes você se sente, eu falei agora, distante no relacionamento, às vezes você tem uma ânsia de terminar o relacionamento porque acha que vão terminar com você antes. Muitas pessoas ficam numa ansiedade, não vai dar certo. Comigo não dá certo, essa história de relacionamento não funciona. Observa de onde vêm as frases que você usa. Como eu havia dito, que tal? Que tal você agora, uma vez que você identificou ou um sentimento, né, sentimento de abandono, você nunca foi abandonado, ou um sentimento de rejeição, você nunca passou por isso, ou um sentimento de traição que você também nunca passou, mas ele é real no sentir, no medo de passar por uma situação. Que tal você agora fazer essa investigação? Às vezes é até bom, sabe a árvore genealógica? Procure informações e se você encontrar o sentimento pelo qual você sente agora que não tem razão de ser, mas você sente, vamos fazer o exercício, conforme combinado? Imagina a pessoa que passou pela situação, trazendo então essa história
dessa mulher que ela tinha, a avó dela passou pela situação e hoje ela carregava um sentimento de vazio, de distância, de se sentir viúva de um marido vivo. O que ela fez? E aí você pode fazer? Você encontrou o teu sentimento? Pode ser rejeição, pode ser abandono, pode ser raiva, pode ser distância, pode ser uma ansiedade por se separar, sendo que você não encontra um motivo real para isso. Tá, encontrou a pessoa, o avô, a avó, mãe, pai, alguém. Se você encontrar, ou mesmo que você não saiba, você diz mentalmente, eu sinto muito. Eu sinto muito, né, no caso dessa, foi o que essa mulher fez, falando para a avó, eu sinto muito, vó, se o vô viajava muito, eu sinto muito se você se sentiu sozinha, mesmo ele estando vivo. Eu sinto muito por essa solidão. Eu tenho carregado parte do seu vazio. E agora, com muito respeito, eu deixo a sua história com a senhora e fico com a minha. E me abençoe se eu me sentir próxima ao meu marido, se eu me sentir próxima ao meu relacionamento. Me abençoe se eu for feliz, se eu estiver presente para ele e ele presente para mim. E assim, quando ela se deu conta mentalmente ou com uma foto, você pode conversar e devolver com muito respeito e com muito amor a história real de quem aconteceu. Com esse exercício, você se reconcilia com você mesma, com você mesmo e libera o passado, deixando o passado no passado e fica pronto para viver o presente e o futuro. E se você gostou desse exercício, tem muitos mais que você pode aprender a fazer com você e também, se você for da área, também e da atividade, de relações, de relacionamentos, aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Vem conhecer. Através dos módulos de constelação, você aprende a praticar, aprende a utilizar. Então, entre em contato com o Instituto Evoluir, através do site, através do Instagram, e assim você tem todas as informações. Espero te ver por aqui.